Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Vamos explorar um tema que é fundamental em várias áreas da matemática e da ciência, a trigonometria. A trigonometria está presente em toda parte e muitas vezes não percebemos sua importância no nosso dia a dia, desde calcular a altura de um edifício até estudar os movimentos do planeta. Dividimos a nossa apresentação em três partes principais: o começo, onde explicaremos o que é trigonometria, para que ela serve e como funciona. O meio, vamos explorar a história da trigonometria desde suas origens até o seu desenvolvimento ao longo dos séculos. E o fim, vamos ver algumas curiosidades interessantes, como a trigonometria está presente no nosso cotidiano e quais áreas a utilizam de maneira mais intensa. O que é a trigonometria? Bom, vamos começar definindo o que é exatamente a trigonometria. Ela é uma área da matemática que estuda as relações entre os ângulos e os lados dos retângulos. Ao contrário de outras áreas da matemática, que focam em números e em operações diretas, a trigonometria foca em entender como essas medidas se relacionam e se transformam entre si. A trigonometria surgiu para resolver problemas geométricos e práticos, principalmente envolvendo triângulos e retângulos. Essa especialidade tem várias aplicações em nosso cotidiano e até mesmo na exploração do espaço. Para que ela serve? A trigonometria serve para resolver problemas envolvendo ângulos e distâncias. Ela nos ajuda a calcular, por exemplo, a altura de uma torre a partir de uma distância conhecida, mas suas utilidades não param por aí. Em áreas como a física, astronomia, arquitetura e até em áreas como a música, a trigonometria tem papéis cruciais. Ela é utilizada para medir posições de estrelas, calcular distâncias impossíveis de medir diretamente e também em técnicas de design gráfico, entre muitos outros campos. Como ela funciona? A trigonometria funciona através de três funções principais: o seno, o cosseno e a tangente. Essas funções relacionam os lados de um triângulo retângulo com seus ângulos. Por exemplo, o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Já a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Usando essas funções, podemos calcular qualquer lado ou ângulo de um triângulo retângulo, o que torna a trigonometria uma ferramenta poderosíssima para resolver muitos tipos de problemas geométricos. A história da trigonometria. Agora vamos dar um passo atrás no tempo para entender como a trigonometria se desenvolveu. Ela é uma área rica que remonta à antiga Grécia, mas seu uso se espalhou ao longo de milênios. O conceito de trigonometria começou a ser estudado pelos egípcios e babilônicos para estudar estrelas e calcular o tempo e as estações. Contudo, foram os gregos que realmente deram início ao estudo sistemático da trigonometria. Um dos primeiros grandes nomes a contribuir para a trigonometria foi Hiparco, um astrônomo grego do século II a.C. Ele é considerado o pai da trigonometria, porque foi ele quem criou a primeira tabela de cordas, um conceito que mais tarde evoluiria para o que hoje conhecemos como as funções trigonométricas. A tabela de cordas era usada para calcular os ângulos dos corpos celestes e medir a distância entre eles. Mais tarde, Ptolomeu, também um astrônomo grego, aperfeiçoou as ideias de Hiparco e desenvolveu a tabela de Ptolomeu, que permitia calcular os ângulos em triângulos esféricos. A trigonometria então se expandiu para a Índia, onde os matemáticos Aryabhata e Brahmagupta continuaram a refiná-la, incluindo o uso de funções trigonométricas para descrever o movimento dos planetas. Com o advento do Renascimento europeu, durante os séculos XV e século XVI, a trigonometria se tornou mais matemática e menos ligada à astronomia. Regiomontanus, um matemático alemão, foi um dos pioneiros ao transformar a trigonometria em uma ferramenta puramente matemática, desvinculada da astronomia. Foi também durante esse período que as primeiras tabelas de trigonometria foram publicadas, facilitando muito os cálculos. Curiosidades sobre a trigonometria. Sabiam que a trigonometria foi uma das principais responsáveis pela navegação moderna? No século XV, os navegadores usavam cálculos trigonométricos para determinar a latitude e longitude, permitindo que eles viajassem mais longe e com mais segurança. A trigonometria também é fundamental no desenvolvimento do sistema de GPS, que usamos em nossos smartphones hoje em dia.
para encontrar qualquer local do planeta com precisão. Outra curiosidade interessante é que, mesmo na música, a trigonometria é usada. As ondas sonoras, por exemplo, podem ser modeladas matematicamente usando funções trigonométricas, como o seno e o cosseno. Esses conceitos são fundamentais na acústica, que estuda como os sons se propagam e como as ondas sonoras interagem com os objetos ao nosso redor. Como usamos a trigonometria no nosso dia a dia? Embora muitos não percebam, a trigonometria está constantemente presente em nossas rotinas. No simples ato de usar um GPS, como eu já disse antes, a trigonometria é usada para calcular nossa posição exata no planeta, ajudando a encontrar o caminho mais rápido para o destino. Também é usada na arquitetura para calcular ângulos de inclinação de telhados e calcular as distâncias entre grandes obras da engenharia. Além disso, no design de jogos, a trigonometria é essencial para criar os gráficos e animações 3D, dando realismo aos movimentos e aos efeitos visuais. Há algumas áreas que usam a trigonometria. Vamos explorar algumas áreas em que a trigonometria é aplicada de forma significativa. A engenharia civil, por exemplo, depende da trigonometria para calcular ângulos e distâncias nas construções de pontes, prédios e estradas. Na arquitetura, usa a trigonometria para desenhar plantas e garantir a estabilidade nas construções. Na física, a trigonometria é fundamental para descrever movimentos de corpos, como os planetas, e também para calcular forças em diversas situações. E na astronomia, ela foi originalmente usada para mapear estrelas, e hoje é essencial para medir distâncias e calcular posições dos astros. Conclusão: a trigonometria é sim uma área muito importante da vida humana, pois sem ela não teríamos tecnologias muitíssimo importantes. Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.